Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Unimes. Começa agora o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da nossa instituição. E o programa de hoje, nós trouxemos a nossa convidada, a professora e coordenadora da Academia R4, Cássia Campi. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida dela, além de conhecer a história da FEFES, a história da FEFES Ativa, a hidroginástica aqui na Baixada Santista e além de diversos assuntos que nós iremos abordar hoje no nosso programa. Obrigada por você aceitar nosso convite e bater esse papo com a gente hoje. Eu que me sinto extremamente orgulhosa, né, porque a Unimes praticamente é a minha, acho que nem é a segunda casa, acho que eu posso dizer que é a minha primeira casa. Fica mais tempo aqui que na própria, né? Exatamente. Bom, então para o pessoal conhecer um pouquinho você, vamos começar a falar sobre a sua infância, sobre a sua família. Você não é de Santos, né? Você é de São Paulo, não é isso? Isso, eu sou de São Paulo. Passei a minha infância lá, depois de um tempo eu vim morar em São Vicente com a minha avó, né, com os meus avós. E nessa época já gostava de praticar atividade física, natação. E aí, depois de um tempo, a minha mãe se casou, né, com um professor de educação física, por acaso, também, que tinha uma escola de natação. Então, eu voltei, fui morar em São Paulo, para poder viver com a minha mãe, né, nessa nova vida e tal. E lá comecei a fazer parte dessa história aí da natação, porque meu padrasto tinha essa escola e eu ficava lá ajudando as crianças, adorava ficar ali, tentar ajudar de alguma forma, né, ficar brincando com as crianças. Aqui em São Vicente, você tinha quantos anos quando você veio morar para cá? Eu tinha uns 8 anos. Mas a sua família, a família da sua mãe é aqui da Baixada? Não, todo mundo de São Paulo. E como é que é a sua avó? A minha avó veio morar para cá também um tempo antes, eles estavam aposentados e tal, e aí resolveram comprar uma casa para cá, né? E aí vieram morar para cá, para a cidade de Praia. E aí a minha mãe trabalhava muito nessa época, ela né? Aqui? Ela era separada, minha mãe ela trabalhava com vendas na zona cerealista de alimentos, então ela não parava muito para cuidar de uma criança, essa época eu já estava separada. Então eu acabei vindo morar com os meus avós para que eu tivesse mais tempo com eles mesmo, né? Sim. E você é filha única? Não, eu tenho mais 2 irmãs, mas minhas 2 irmãs são mais velhas. E elas não seguiram pelo caminho da educação física, da docência? Não. Foram caminhos totalmente diferentes. E conta pra gente, como é que foi ter uma academia praticamente em casa, né? Como é que foi? Isso, então. Foi muito legal, porque eu pude vivenciar, né? Tive uma experiência muito nova, né? Principalmente com essa parte da natação e era bem voltada para a natação infantil mesmo, para bebês. Então, eu já praticava a natação, nunca gostei muito de competir como atleta, mas eu gostava de praticar atividade. Sim. E aí, por coincidência, acabou acontecendo isso, e aí eu pude ajudar, contribuir com algumas coisas que eu havia aprendido como praticante da modalidade, né? E tinha aquela habilidade na água. Então, foi muito legal. Você trabalhava na academia do seu padrasto. Conta pra gente como é que foi isso. Você pediu para ir trabalhar e ele te chamou? Como é que aconteceu? Não, eu pedi para ir, porque às vezes eu ia para lá com eles e eu começava a assistir as aulas, começava a assistir as crianças, os bebês, principalmente, que eu adorava. E aí comecei a pedir para entrar. E aí comecei a ajudar. Pega um material, uma coisa, segura um bebê. Enfim, né? Foi fazendo algumas atividades assim. Depois de um tempo... Aí ele falou assim, então fica aqui, você ajuda nas aulas. E aí acabou se tornando um trabalho. E aí, com 15 anos, eu fui procurar um outro lugar, para não ser só aquela experiência, porque eu já via que eu Isso queria... tudo lá em São Paulo? Isso lá em São Paulo. Eu já via que eu queria seguir por aí, e eu fui procurar uma outra academia, num outro lugar, que era totalmente fora da família, né, para conhecer uma outra proposta. Sim.
e fui trabalhar com natação. Naquela época bastava a sua experiência. Isso, com 15 anos você bateu lá? Com 15 anos, bati Como na foi porta. a recepção da pessoa? Porque tem uma menina, né? Sim, mas era comum, na época não precisava ter a formação acadêmica que se tem hoje, né? E eram muito ex-atletas e o pessoal, adolescente mesmo, que ajudava, né? E então sempre tinha um professor responsável, mais velho, não necessariamente formado, mas uma pessoa mais velha. E sempre tinha outros assistentes, né? Sim. Digamos assim, na turma. E aí eu já com 15 anos já estava trabalhando na área. Caramba, essa aí gosta de trabalhar desde cedo. E aí, depois, como é que é essa fase de natação bebê? Porque o seu padrasto era referência, né? Isso. E você acabou levando isso para outras academias e até mesmo para cá. Conta um pouquinho dessa relação da natação bebê, que eu acho que faz uma grande marca, assim, né, na sua vida. Isso. Na verdade, aí a gente, depois desse tempo, a gente voltou para Santos. Aí eu voltei para Santos, mas aí já junto com a minha mãe, com o meu padrasto também. E aí ele começou a trabalhar numa academia. E aí a gente começou a desenvolver. Ele trabalhou numa academia na Ponta da Praia, eu trabalhei numa academia em São Vicente, desenvolvendo propostas, né, que eu havia aprendido lá e desenvolvendo outras técnicas que a gente começou a estudar, né, aprender. Foi na mesma época que eu conheci o Fabrício, né? Então, Na academia de São Na Vicente? academia da Ponta da Praia, que era onde o meu padrasto foi trabalhar. E depois de algum tempo, eu também fui trabalhar. Né? Para quem não conhece o Fabrício, está ouvindo a gente, é o esposo dela, que inclusive deixou, né, praticamente o currículo, que é fã da mulher. Muito legal, muito bonito. Desculpa, Isso. continuando. E aí o Fabrício também. O Fabrício, na verdade, é que acabou dando o maior segmento, porque na época eu comecei a desenvolver a hidroginástica, que era uma Isso novidade, é muito legal também né? pra gente falar. E aí ele acabou ficando mais focado nessa parte da natação para bebês. Eu sempre trabalhei junto, paralelo, mas ele acabou se especializando mais, né, digamos assim, nessa área, apesar de eu trabalhar há muito tempo, dar aula há muito tempo de bebês. E eu fui para o caminho depois da hidroginástica, depois do nado sincronizado, fui vendo outras portas, né? Conta pra gente um pouquinho da hidroginástica, que até então você trouxe de São Paulo, não é isso? Como é que foi a história? Isso. Quando eu vim para Santos, tinham pouquíssimas academias, né? Basicamente, aqui eram os clubes que desenvolviam mais a modalidade de natação, e a hidroginástica estava engatinhando ainda, né? Digamos assim, estava começando. Eram poucos os lugares. E nessa academia que eu trabalhei em São Paulo, quando eu tinha 15 anos, era uma das poucas academias que tinha a modalidade de hidroginástica, e eu pedi para praticar, para fazer. Como eu disse, eu sempre gostei, né? Então, eu fiz a atividade lá, e quando eu me mudei para cá e fui trabalhar em São Vicente, eu levei essa proposta para a academia que eu já havia praticado natação quando criança. Né? Que é em São Vicente. Que era, né? Que agora fechou. Mas era lá, eu bati na porta, conheci a proprietária, falei, eu fiz natação aqui muito tempo e tal. E você conhece a hidroginástica? Ela, não, o que é? Aí eu comecei a explicar um pouquinho, né? E aí ela falou assim, nossa, que bacana, vamos abrir um horário. E, assim, com 3 meses, uma piscina de 15 metros, a gente tinha mais de 30 pessoas praticando. Nossa. E né? só ali, realmente, no bairro. A propaganda, né? Isso, só no bairro. E aí, depois a gente... meu padrasto acabou me levando para essa academia da Ponta da Praia, justamente para desenvolver esse projeto da hidroginástica, né? Foi uma porta de entrada. Porque ainda... principalmente quem dava aula, como eram nadadores, eles não tinham muita experiência, né, com a hidroginástica. E o professor de ginástica localizada também não dava para dar aula de hidroginástica, porque é uma modalidade totalmente diferente, né? Você tem, na água você tem outras propriedades. Então, para você ter uma ideia, um exercício que você faz fora da água, você tem a ação da gravidade. Dentro da água você tem a ação do empuxo. Então, você pode ter grupamentos opostos. Você faz o mesmo movimento e trabalha outro grupamento muscular. Então, o professor da ginástica também ainda não tinha esse preparo para trabalhar com a hidroginástica, né? Então, era quem tivesse a vivência, né, para poder desenvolver, porque até então não tinham estudos também, né? Sim. E conta como é que você pediu os equipamentos, né, para a proprietária? Então, no primeiro momento eu pedi alguns equipamentos para poder trabalhar com a modalidade, e aí ela falou, olha, vamos ver se vai dar certo, né? Aí um colega, que tinha sido meu professor de natação, falou, esquece, não vai conseguir nada, porque aqui a gente, olha quanto tempo eu tô aqui. Aí eu falei, então vamos começar com nada, né, e vamos ver o que vai dar. Aí, como eu te falei, depois de uns 3 meses, já tinham 30 pessoas numa piscina tão pequena. Ela falou, o que era mesmo que você precisava? Eu vou comprar tudo. Até ampliou, né, a piscina, depois E aí, mais depois de um tempo, ela falou assim, olha, se a gente continuar assim,
E aí, a gente, nessa época, começou a formar uma equipe trabalhando junto, né? Nessa outra academia na Ponta da Praia. Ela falou assim, se você conseguir trazer essa equipe toda, eu desmonto essa quadra de tênis aqui e monto uma piscina de 25 para vocês trabalharem. Olha que legal. E aí foi muito legal, né? Realmente ela acabou botando a quadra no chão. É que a hidroginástica ela dá o benefício não só para as pessoas, né, gestantes, pessoas idosas, assim como pessoas normais também. Fala um pouquinho pra gente que muita gente só conhece, mas não conhece a fundo os benefícios da hidroginástica. Então, e muita gente acaba linkando mesmo a hidroginástica com uma modalidade para a terceira idade, né? E a gente costuma dizer que, na verdade, as pessoas não sabem usar muito a água, né? Porque fora d'água, se você propõe um exercício, que você faz um agachamento, é o seu peso contra a ação da gravidade. E na água, depende da velocidade que você coloca no movimento para ela te devolver uma resistência. Então, a amplitude do seu movimento, a velocidade que você vai executar, é o que vai te trazer uma sobrecarga. Então, se você fizer um movimento lento, com uma amplitude pequena, você vai ter uma sobrecarga menor. E se você fizer um movimento bem amplo e bem rápido, você vai ter uma sobrecarga maior. Isso é excelente, porque é isso mesmo, eu posso trabalhar... você não se machucar também tem isso, né? Muito mais segura, e eu posso trabalhar com pessoas de diferentes condições, desde o idoso até o jovem, numa mesma aula, fazendo o mesmo exercício e cada um controlando a sua intensidade do esforço, né? Então, é fascinante, assim, excelente, mas precisa saber trabalhar, precisa instruir os alunos a saber executar dessa forma para poder aproveitar, senão fica leve mesmo. Né? Tem uma modalidade que também, que acho que nasceu aqui na R4, que foi o Water Force, é isso? Isso, o Water Force. Que também foi posso dizer... uma continuidade da hidroginástica, pode ser isso? Isso, na verdade, é uma modalidade irmã, né? A gente pode falar assim. Porque o Water Force, ele surgiu justamente com a proposta de trabalhar a força na água. É como se fosse uma musculação dentro da água. Porque a hidroginástica, a gente ainda tem os componentes aeróbios, né? É uma aula mais geral. E o treinamento, o Water Force, a gente chama, é uma aula mais voltada para fortalecimento muscular mesmo. Né? E ainda, como as pessoas não sabem, às vezes, eu costumo dizer assim, às vezes não sabem usar esse recurso, não sabem usar a água tão bem, eles não acreditam muito no resultado, né? No resultado, que você pode conseguir um trabalho de hipertrofia, um trabalho legal de força na água. Né? Então, foi a proposta e a gente montou essa modalidade, começou a fazer pesquisas para poder, comparando, inclusive, o treinamento do Water Force com o treinamento da musculação realizado na sala. Eu acho que é muito mais divertido na água do que na musculação. Bom, cada um é cada um, né? Mas... E assim, pensando no calor, né? A gente vive numa cidade que é super quente, que é de praia, e às vezes as pessoas acabam não tendo salas climatizadas para desenvolver o treinamento. Então, na água, além de você estar fazendo o treino tão intenso quanto, você está se refrescando, você está num ambiente super prazeroso, né? Sim, relaxante, né? Também. Sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho do nado sincronizado. Você também trouxe, né, de São Paulo para cá. Como é que aconteceu isso aqui em Santos? Então, nado sincronizado, eu já trabalhava com a hidro e tal, então sempre gostei dessa parte de música. Eu assistia pela televisão o nado sincronizado e achava apaixonante, lindo, né? Eu acho que quem que nunca assistiu pela televisão que não se apaixona, né? Sim. E aí aqui em Santos não tinha nenhum local, eu falei assim, nossa, eu preciso aprender isso. E aí eu fui procurar a maior referência que nós temos aqui em São Paulo, né? Que é o Clube Paineiras do Morumbi. Fui lá, mais uma vez bati na porta. Já sabe, se algum dia a casa bater na porta. Eu falei assim, olha, eu quero aprender isso daí, né? Eu quero aprender o nado sincronizado, acho fascinante, queria ajudar a disseminar o esporte, porque, querendo ou não, a gente tem muito poucos lugares, né, que desenvolvem a modalidade. Nossa, em países que nem os Estados Unidos... E não é um esporte muito caro, né? Não, é um esporte, é a mesma coisa que a natação, né? Mas ele demanda um tempo de treino maior. Desde da primeira fase, né? Assim, quando o atleta já é de elite, ele vai ter um tempo de dedicação grande mesmo, né? Independente. Mas assim, na primeira fase, na fase da escolinha, ele demanda um tempo grande, porque além da parte de condicionamento físico, tem a parte de flexibilidade, tem a parte técnica específica e ainda tem a parte da coreografia. E esse atleta já tem que saber nadar, mergulhar, já tem que ser expert? Ou não? Existe técnicas para ele melhorar? Não, existe técnicas. Normalmente, para começar no nado, você precisa ter noção básica da natação, né? Então, quando a gente desenvolvia aqui, era isso. Você tem que ter uma noção básica da natação e aí você começa a aprender as técnicas específicas do nado.
E aí foi isso, eu fui para lá e comecei a fazer estágio nesse clube. Eu ia uma vez por semana, porque eu tinha que trabalhar ainda, estava estudando. Então, uma vez por semana eu ia para São Paulo, passava o dia inteiro fazendo estágio em todas as categorias que tinham. E aí, depois de um ano fazendo esse estágio, eu resolvi abrir uma escolinha de nado sincronizado aqui. Né? E foram 10 anos que a gente trabalhou, a gente conseguiu formar equipe que ganhou, disputou o Campeonato Paulista, brasileiro, foram super bem, mas e aí eu ia formando professores para trabalhar comigo, né? Porque é o que eu falei, assim... A ideia era disseminar, né? Era ter pessoas... Era disseminar. E durante um bom tempo a gente conseguiu isso. E aí eu engravidei, e aí demandava muito tempo, né? A modalidade, as professoras que estavam acabaram seguindo outros caminhos, uma mudou, outra foi para outra área, enfim. E aí eu já não tinha mais outros professores para dar continuidade. Mas, assim, é uma modalidade que está guardada no coração, né? Olha que legal, uma fase muito bonita, né? Que surgiu. Legal. Uma coisa interessante que você falou, que você estudava. Fala pra gente, você fez a FEFES, mas na época que era do Brasil. Como é que foi naquela época? Como é que era a estrutura? Então, eu comecei... Eu vim para Santos, ainda trabalhava já e ainda não fazia faculdade, né? E aí, quando eu conheci o Fabrício e conheci outras pessoas que também faziam FEFES, e aí todo mundo falou, não, tu não vai para São Paulo, não vai voltar para São Paulo, não, fazer faculdade, vamos fazer aqui, vamos fazer na FEFES, é a primeira faculdade de educação física do Brasil, você tem que ficar aqui. Aí eu falei, bom, então vou tentar, né? Vou prestar. E aí prestei, a faculdade era totalmente diferente do que é hoje, né? Então, a gente falava que era assim, uma coisa muito mais caseira ali, né? Era um campus bem menor, mas eu peguei uma época de remodelação, assim, sabe? Do curso mesmo, porque eu lembro que até um tempo as classes eram separadas, homens e mulheres. Nossa, que interessante. Sabe? As classes eram separadas, então tinha modalidades diferentes para os homens e para as mulheres. E eu peguei um momento, acho que a partir do meu segundo ano, se eu não me engano, mudou tudo. As classes se juntaram, começaram a ser classes mistas, o que é excelente, né? Porque a mulher vai dar aula para homem também, você tem que saber essas experiências. O homem também tem que saber, então vai para a piscina, o homem tem que saber que a mulher menstrua, por exemplo. Né? Sim, saber lidar, né? E ele só vai saber lidar com essa situação se ele conviver com as mulheres, né? E saberem a situação. Então, foi muito bom, assim. E nessa época entraram professores excelentes, né? A época que entrou o Dilmar, que está até hoje, a professora Neuza, que foi a que me abriu as portas para começar a docência, que fez eu me apaixonar pela docência, o Luiz, que está aí até hoje, né? Alguns professores entraram naquela época, que o Fábio Broto, na época que foi dos jogos o introdutor dos jogos cooperativos aqui no Brasil e que abriu minha mente até para o meu TCC, inclusive, que foi sobre isso. Então, foi muito bacana, assim, esse momento da FEFES. E falando em professora Neuza, né, Neuza Feitosa, você também sempre batendo nas portas, né, conversando com as pessoas. Fala um pouquinho, como é que realmente você entrou nessa área de docência? Como é que, de repente, o mosquitinho, né, deu uma mordidinha e falou, vai para essa área? Então, eu adorava assistir a aula da Neuza, né? Ela dava aula de didática do ensino superior pra gente. E aí eu comecei a pensar de que forma, como ela era mais da área da educação, eu comecei a pensar de que forma a gente poderia trazer isso mais para a prática do professor de educação física, né? E comecei a trazer umas contribuições. Neus, olha, o que você acha se a gente colocasse isso na forma, quando ela dava, por exemplo, questões relacionadas à avaliação? Como que a gente poderia transformar essas avaliações para o professor de educação física, falar de uma forma mais clara para ele? E ela, olha, legal essa ideia, prepara uma aula, você vai fazer uma contribuição na minha aula. E aí foi indo, eu já tinha feito parte, né? Já tinha assistido a disciplina dela, então em alguns momentos ela pedia para mim preparar alguma parte da aula, alguma coisa para poder ministrar, e isso foi muito legal, porque foi fazendo com que eu realmente tivesse o exercício da docência, né? Que é você estar ali na frente da classe, sabendo como se saber sem entender, né? Então, foi muito legal. E aí, eu comecei a fazer isso com os outros professores também, né? Então, em cada disciplina que eu ia vendo uma coisa diferente, eu ia lá e levava uma sugestão. Aluna. Ainda nem formada, isso, né? Isso. Aluna ainda. Aluna, na época, terceiro ano para o quarto ano, e aí, depois de formada, eu continuei. Eu continuei dessa forma, né? Fazendo
às vezes substituindo algum professor, ou às vezes trabalhando em conjunto com algum professor, por uns 3 anos depois de formada, né? Até que surgiu a oportunidade para poder realmente dar aula. E você dá aula atualmente agora para o último ano, né, da FEFES. Isso. Como é que é essa aula? É sobre o que essa aula? Então, hoje a disciplina que eu dou é modalidades de academia. Então, na verdade, eu ensino eles a como dar as aulas que eles vão encontrar nas academias de ginástica por aí, né? Então, hoje nós temos... Nossa, você sempre tem que estar atualizada, né? Tem que estar atualizada porque, você sabe, né? Essa área, toda hora surge uma novidade. Sim. Né? Então, além das tradicionais, que é o básico, que é a ginástica localizada mesmo, a hidroginástica entra nessa disciplina, o ciclismo indoor, aí vem step, jump, pilates, alongamento, né? Então, eles têm uma noção básica sobre todas essas modalidades. E isso é uma coisa inovadora da Unimes, porque são poucas as faculdades de educação física que têm uma disciplina dessa e que preparam realmente o bacharel para enfrentar o mercado de trabalho, né? Que legal. E então a gente fala que é praticamente um estágio supervisionado, é muita troca de experiências, né? Porque no 4º ano muitos já estão estagiando em outros lugares, então é um momento onde eles vêm, eles trocam experiências. A gente faz alguns trabalhos com os próprios alunos da academia da R4, então tem essa parceria da gente poder estar usando alguns espaços da R4 e estar, às vezes, trabalhando com alguns alunos, né? Então, eles estarem aplicando as aulas para esses alunos. Então, é muito legal, assim. Está sendo bem desafiador e bem interessante. Legal, porque a Unimes realmente sai na frente, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, conforme a gente estava conversando, né, nos bastidores, eu queria que você falasse pra gente como é que foi montar a equipe para a academia. Porque até então, você e o Fabrício só trabalhavam como coordenadores na natação. Da piscina, né? E de repente foi chamado para trabalhar dentro da academia. Como é que foi montar essa equipe? Porque você tem que se identificar com as pessoas que trabalham. Como é que foi isso? Na verdade, desde a piscina, porque nós fomos chamados para coordenar a piscina e aí nós não daríamos conta de dar todas as aulas, né? De estar o tempo inteiro. Então, a gente falou assim, bom, a gente vai precisar formar aí um grupo para poder trabalhar com a gente poder dividir isso. E aí a gente começou, a gente já estava na faculdade, né, já tinha esse contato, e a gente começou a chamar os alunos que por acaso tivessem interesse em querer aprender para poder começar a trabalhar primeiramente na piscina. Eles foram fazendo estágios com a gente nos locais que a gente trabalhava antes. Essa época a piscina estava sendo construída, né, o campus aqui novo da FEF estava sendo construído. E então a gente foi preparando esse pessoal nesse tempo, enquanto a piscina estava sendo construída, aqui a academia, a gente foi fazendo esse preparo. E aí, quando abriu, a gente já tinha algumas pessoas que já estavam aprendendo os métodos da forma com que a gente sempre acreditou, né? Sim. Seria o ideal de estar ensinando a natação. A nossa natação, por exemplo, ela tem um programa voltado para o autossalvamento, né? Então, a gente costuma falar que não basta você saber nadar os 4 nados, que é o que normalmente a gente tem nas natações tradicionais. Isso não prepara a pessoa para uma situação de afogamento, principalmente uma criança, né? Então, ela precisa ter essas habilidades desenvolvidas. Então, a gente tinha uma forma de pensar, tinha um projeto que as crianças deveriam aprender de uma forma lúdica, né? E não simplesmente através de atos mecânicos. E então a gente queria formar os professores para trabalhar dessa forma. E aí quando veio o convite para a academia, da mesma forma. Então a gente falou, bom, mas agora a gente tem que formá-los também nessa uma equipe maior ainda. Tem que ser maior ainda e tem que ser mais plural, porque aí a gente vai ter todas essas modalidades aí, musculação, ginástica. Então, desafio, né? Um desafio, formar tanta gente assim. E aí a gente acabou crescendo enquanto equipe, por quê? Porque todo ano entram vários estudantes, né, com a gente, e desses alguns não ficam, como é normal, outros ficam e a gente não quer dispensar de nenhum. Sim. Aí a gente falava assim, não, essa pessoa é muito boa, a gente precisa criar uma oportunidade. Então a gente vai tentando criar portas para que essas pessoas continuem com a gente. E hoje a gente tem vários professores que a gente fala que o nosso sonho é que as pessoas pudessem crescer junto com a gente e permanecer. Então a gente tem hoje
integrantes da equipe que entraram no primeiro, segundo ano da faculdade para observar, para participar de projetos de pesquisa científica, e hoje estão fazendo mestrado, estão quase fazendo doutorado. A gente percebe muito que os professores sempre continuam, né, fazendo pesquisa, sempre é meio que padrão, assim, para você trabalhar no R4, para você participar dessa equipe. A equipe é Magic Team, é isso? Isso. Você tem que sempre estar se atualizando, sempre tem que estar estudando. Sim, existe esse padrão, digamos assim? Existe esse padrão. Porque o que a gente acredita, a gente está numa academia que é dentro de uma universidade, e é uma universidade que é a primeira faculdade de educação física da região, então é uma responsabilidade grande. Então não basta só você adquirir aquele conhecimento pronto que está aí no mercado e aplicar. A gente precisa ter certeza de que esse conhecimento ele é funcional, ele realmente funciona. A gente precisa criar metodologias novas, inovadoras, né? E então, por isso que é tão importante para a gente que o perfil do nosso professor, ele não seja só o professor que vá na academia, que dê aula, que dê uma aula excelente, é ótimo isso. Mas a gente precisa que ele também vá em busca do conhecimento, que ele continue se atualizando o tempo todo. Interessante que quem acompanha, né, os professores pelas redes sociais, às vezes a academia está fechada, mas eles combinam de ir para a praia fazer exercício. Sim. Então é uma equipe realmente que chama o aluno para participar. Isso é muito legal, né? Na verdade acaba se tornando uma grande família, né? E é o que a gente fala, a gente faz com muita alegria, com muito amor, né? Então, muitas vezes não parece que a gente está trabalhando, né? Às vezes as pessoas nem entendem, né? Muita alegria, né? 6 horas da manhã. Esse povo não para de trabalhar, não quer parar de trabalhar, não, mas é que a gente faz isso com tanto prazer, né? E faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, que esse domingo foi uma coisa interessante. Eu estava na praia com os meus filhos e, de repente, começou a chegar mais um professor, mais um professor, mais um professor. A gente falou assim, gente, daqui a pouco é uma reunião isso daqui, né? Porque formou um grupinho na praia, mas é isso, acaba se tornando uma grande família, né? Então é muito gostoso, acaba sendo muito gratificante o espírito de união que nós temos, isso tudo não tem preço que pague, né? E trabalhar num ambiente que você gosta, né? Sim, então, sim, isso aí é muito bom. Outra coisa também interessante foi o multitreino, que é a Unimes, que é a R4 que iniciou. Fala um pouquinho pra gente, como é que começou isso? Que agora tem, né, funcional, tem... Na verdade, o multitreino foi uma ideia, assim, foi uma ideia de treinamento funcional antes dessa moda, né, desse boom aí do treinamento funcional. Então, uma modalidade que visa, a gente chama até de multitreino, porque a gente fala que ele é um treinamento multiarticular, ele é um treinamento que visa trabalhar com movimentos de múltiplos esportes, né, então trabalham múltiplos grupamentos musculares ao mesmo tempo, por isso veio esse nome multitreino. Então, ele tem... basicamente, o que o treinamento funcional vem a desenvolver, né, que é trabalho de potência, são trabalhos que você consegue controlar a carga, trabalha muito mais com carga corporal, mas você trabalha com tempo, percepção de tempo, quantidade de repetições, e isso você consegue controlar com os alunos, dosar a intensidade do esforço. E você trabalha o condicionamento de uma forma geral, tanto a parte aeróbia quanto a parte do treinamento de força, né? E foi também muito legal, né? Porque, mais uma vez, foi uma ideia que nós tivemos e começamos a alimentá-la e, de repente... graças aos estudos, né? Graças às pesquisas também. E, de repente, realmente a modalidade cresceu hoje, né? Não com esse nome multitreino, porque cada academia dá o seu próprio nome, né? Mas para a metodologia em si, mas é uma base do treinamento funcional. Eu queria falar um pouquinho sobre o pedestrianismo. E você também correu a maratona de Nova York e do Rio de Janeiro, não é isso? Isso. O pedestrianismo, como é que foi? Como é que iniciou isso? Então, nós temos uma equipe aqui também que treina aqui na R4, na Unimes, representa a instituição, né, em diversas competições, tanto de natação, né, então, principalmente de águas abertas, nas travessias, como também de aquátlons, né, e também de pedestrianismo. E então eu treino com essa equipe também, né? Treino a natação, treino a corrida e comecei a correr e a gente começou a participar desse circuito santista, os 10 quilômetros da tribuna. E quem começa a correr é picado pelo bichinho, né? Começa a querer correr cada vez mais. E aí eu coloquei como meta um desafio pessoal que eu gostaria de um dia correr uma maratona
né, que são 42 quilômetros. Muito chão. E aí, assim, é uma prova que você tem que estar preparado, né? Não basta você falar assim, vou um dia falar assim, olha, amanhã eu vou correr uma maratona, né? Não dá. Então, fui fazendo um preparo, eu corri em São Paulo, a primeira que eu fiz, a primeira prova um pouquinho mais longa, que é uma meia maratona, foi a da Praia Grande, né? Que é os 21 quilômetros. Depois, em São Paulo, eu fiz os 25 quilômetros. Já fazia parte da minha preparação para correr os 42, né? Aí eu fui correr os 42 no Rio, a Maratona do Rio, que recomendo para todos, porque é lindíssima, é um visual muito legal, você corre sem perceber que você está fazendo aqueles... a gente fala que é um turismo, né? Você corre fazendo turismo, é muito legal. E aí veio o desafio mesmo que eu havia me preparado, que na verdade é meu prêmio, né? Sim. Porque você vai viajar vou viajar para fora, por isso eu conhecer Nova York, que todo mundo tinha, e é uma das maratonas mais requisitadas, assim, mais procuradas, mais de 60 mil pessoas correndo. Então, assim, até de você conhecer a estrutura da prova, né, pra gente que está no meio, é muito bacana. E aí o prêmio maior foi conseguir completar lá a Maratona de Nova York. Eu fiz em 4 horas e meia. Para quem treina razoavelmente, como eu estava treinando, foi muito bom, assim. Eu tô aqui pensando, você é mãe de 2 filhos, você trabalha fora, como é que você consegue treinar, fazer isso tudo, ainda ser mãe, que acaba sendo dona de casa também? Como é que você faz? Você tem um planejamento também em casa? Mais ou menos. Mais ou menos. O dia a dia é bem corrido, né? Facilita um pouco, porque o meu marido também trabalha aqui, né, junto. Os meus filhos vivem aqui com a gente. Então, como eu falo, é uma família. Então, eles estão sempre, acho que desde bebezinho, eles estão aqui, tá no colo de um. Tem um que não tá dando aula, tá no colo do outro. Eu tinha que subir Eu lembro muito, quando meu primeiro filho era bebê, eu falava, meu Deus, como que eu vou dar aula na faculdade agora? Tenho que ficar com ele aqui. Não, aí sempre tinha um professor, não, esse horário é meu intervalo de aula, eu fico com ele nesse intervalo, depois o outro fica outro intervalo. Então, eles também acabaram crescendo aqui. Então, isso facilita muito, né? O fato de você ter essa estrutura e a família inteira vivenciar isso, né? E eu posso participar dessas provas porque eles também participam, eles também me acompanham. Então, isso é muito legal, mas não é muito fácil, mas é muito bom. Realmente eu fico pensando, nossa, eu não faço nada da vida, porque essa mulher aqui tá fazendo um monte de Mas coisa. é só se planejar direitinho que dá pra fazer tudo. Bom, e além desses projetos, ainda tem o projeto Férias Ativa, que esse ano completa 15 anos, né? Isso. Como é que teve a ideia de trazer, de repente, as crianças para cá também? Isso, então, eu há mais de 15 anos, né, porque o projeto já tem 15 anos, eu assisti a uma disciplina na USP, como professora, como aluna ouvinte, né, convidada, e eles falaram de uma atividade que eles tinham lá, que era extracurricular, como se fosse uma modalidade, as crianças praticavam e faziam vários tipos de modalidade esportiva nesse decorrer, não era uma única modalidade, como o modelo que a gente está acostumado, né? A criança vai ou só para natação, ou só para o futebol. Eu achei fantástica a ideia, porque as crianças poderiam estar... Até mesmo escolher seu esporte, experienciar diferentes esportes, né? E, de repente, escolher, e o professor até ver qual era a modalidade que essa criança tinha mais afinidade, enfim. E aí, depois de alguns anos, a gente desenvolvendo as modalidades aqui... Começou as férias, eu falei assim, poxa vida, né? Nas férias, a maioria das crianças param de nadar, param de vir para a academia, no momento que mais precisava, porque agora que não tem mais opção de lazer nenhuma, né? Porque tá chovendo, mesmo a praia que a gente teria, as crianças não podem ir. Eu falei assim, poxa, a gente podia fazer um projeto parecido com aquele que a gente viu lá na USP, só que com a cara mais voltada para o lazer, porque eles estão em ambiente de férias, mas aproveitando essa coisa das habilidades motoras, das capacidades físicas, né? Até porque a gente está na faculdade de educação física. Então, foi meio que por aí que surgiu a ideia. E aí foi muito legal, porque teve uma adesão super grande. Cada ano a gente ia pensando num tema diferente para estar trabalhando com as crianças, né? Agora a gente está no tema do X Games, que são os esportes de aventura, né? Ai, que e legal. jogos radicais. Então, onde você tem que realmente dominar o seu corpo para desenvolver essas tarefas, né? E agora, em julho, a gente já tem um tema que é dos Jogos Olímpicos, né? Não poderia... Toda vez que tem as Olimpíadas, a gente volta para esse tema, porque não tem nem como fugir. A gente, em outros anos, nos Jogos Olímpicos, a gente conseguiu trazer, na época, o Leandro Guilherme, que treinava aqui com a gente.
para poder vir. Ele trouxe a medalha para as crianças verem. Foi muito legal, assim, muito gratificante. E quantas crianças são, mais ou menos? Vocês fecham em turma e por idade? Como é que funciona? Normalmente são 2 grupos, né? A gente divide as crianças de 3 a 7 anos, e depois de 3 a 6 anos e de 7 a 12 anos. Até para a gente poder dar as atividades de acordo com a faixa etária, ter menos risco também, né? De não misturar as crianças muito grandes com os pequenos, e para que eles possam aproveitar mais. E, normalmente, o projeto conta por volta de umas 80 crianças ao total, né? No projeto. É o que a gente consegue também trabalhar com bastante segurança, né? E desenvolver as atividades de uma forma bem bacana. E existe um calendário, por exemplo, segunda-feira é natação, terça-feira, ou não existe? Não, todos os dias eles têm uma parte das atividades na piscina, todo dia tem piscina, e uma parte na terra. Só que cada dia muda o foco dessas habilidades, o foco. Hoje, por exemplo, eles estão tendo na água nado sincronizado. Olha que legal. Por acaso. E na terra eles estão tendo esportes de aventura. Né? Então, cada dia é um foco diferente das atividades. E dentro desse projeto também tem o Acampa Dentro, né? Explica pra gente como surgiu a ideia, como é que funciona. O Acampa Dentro eu falo que nada, a gente fala assim, né? As pessoas falam assim, como se cria as coisas? A gente não copia, mas a gente aprende determinadas coisas e vai pegando aqueles ganchos, né? Foi que nem a ideia do projeto, e essa ideia do Acampa Dentro veio da minha experiência quando adolescente. Eu viajava muito para campings no interior de São Paulo e tal, na minha adolescência toda. E tinha muito essa questão da recreação e essas atividades, né, de caça ao tesouro. Então, eu lembro muito de um acampamento que eu fiz com a escola até. E à noite era na fazenda e a gente tinha que ficar indo de lanterna, procurando os instrutores para pegar a pista. E tinha aquela coisa de você se assustar no escuro. Aí eu falei assim, gente, isso era tão legal. Seria tão bacana para as crianças poderem vivenciar. Bom, mas aqui a gente não tem fazenda, mas a gente tem o prédio da Unimes, né? Então, e se a gente fizer isso aqui? Então, a gente começou a enfeitar o prédio, né? Colocar cada prédio, de acordo com o tema que a gente ia desenvolver, a gente enfeitava cada andar de uma forma. Os professores se fantasiam de monstros ou do que for o tema do projeto, né? E aí a gente foi trazer um pouquinho daquela história E hoje é um sucesso, né? As crianças fazem o projeto já pensando no último dia. Eles entram no primeiro dia querendo saber qual é o último. Por causa do Acampa Dentro. E as crianças dormem onde? Na sala de aula? Como é que é? Traz um colchonete? Isso, como eles é que chegam funciona? aqui na sexta-feira, às 7 horas da noite. E eles só vão embora no sábado, às 9 horas da manhã, né? A gente fala para os pais que eles ganharam um Vale Night. Para eles poderem curtir um pouquinho, né? Então, aí eles têm as atividades na terra, depois atividades na água, depois eles vão para um jantar, então a gente sempre organiza um jantar para as crianças, às vezes a gente faz jantar à fantasia, jantar do pijama, cada vez tem alguma atividade diferente. Aí depois eles vão para esse caça ao tesouro, que aí normalmente dura umas 2 horas, né? Prédio no escuro, eles de lanterna. Quando acaba isso, você pensa que eles estão cansados? Né? Depois disso tudo? Não. Às vezes ainda tem uma baladinha. Aí a gente tenta acalmá-los com um cineminha, mas a maioria das vezes não dá certo, porque eles ficam loucos para subir na quadra para poder jogar uma bola, um futebol, brincar um pouquinho. Dormir sem os pais, né? Dormir sem os pais. E a maioria não dorme, né? Tem algum outro que capota porque não aguenta mais, mas são poucos. Aí, umas 8 horas, eles vão para tomar o café da manhã, para ir embora às 9 horas da noite. Olha que legal. É uma programação bem extensa, né? Mas é muito interessante, porque você vê, a gente tá falando que a gente está com 15 anos, né? A gente tem hoje ex-crianças, ex-alunos, que eles vêm para nos ajudar no Acampa Dentro. Porque a experiência foi tão legal para eles que hoje eles querem vir para ser monstros, né? Para ser monitor, para ser monstro. Então, a gente tem muitos que voltam. A gente tem até professores que saíram, então estão trabalhando em outras áreas. Hoje tem filhos. Eu posso voltar porque eu quero ir lá ajudar, trazer meu filho e ajudar no Acampa Dentro. Então, é muito legal, né? Uma experiência. E esse ano, agora acabou, agora só em julho. Então, quem tiver interessado, como é que funciona? Não, ainda dá tempo. Ainda dá tempo? Porque essa semana ainda está ocorrendo e ainda tem a semana que vem. E o Acampa Dentro vai ser na sexta-feira que vem, no dia 29. Então, ainda dá tempo de fazer a inscrição. Então, quem tiver interessado pode vir aqui na R4 Isso. e se inscrever. E se inscrever.
E precisa de algum documento específico, alguma coisa assim ou não? Não, a gente pede sempre para vir um responsável, né? Principalmente na situação da Campa Dentro, que já tem algumas crianças de 10, 11 anos, que são um pouquinho mais independentes. Às vezes vêm sem os pais, a gente pede para que os pais acompanhem, até para eles estarem cientes, a gente passar a programação direitinho, né? Do que vai estar acontecendo. Ai, que legal. Eu queria falar um pouquinho para o aluno que está ouvindo a gente, o que ele pode esperar da universidade em relação à FEFES? O que ele pode esperar da instituição? Dele e as pessoas que querem entrar também, né? Sim, sim. Eu acho assim, a FEF, as pessoas pensam muito na educação física, ficam em dúvida, achando que mas educação física, será que eu vou conseguir construir um futuro, né? Bom, minha família, sou eu e meu marido da área da educação física, tudo que a gente construiu foi com base na educação física e, por que não dizer, com a FEFES, Sim. né? E agora com a R4, que antes era Physical Planet, né? Tudo que a gente construiu. Então, eu acho que você precisa se dedicar, você precisa ser esforçado, e eu acho que a FEFES te dá uma estrutura muito boa. Eu acho que, pelo que a gente vê, pelo que a gente colhe de contatos, até de outros professores do Fabrício mesmo, que viajam no Brasil inteiro, dando curso em outras faculdades, em outros alunos, a gente não conhece lugar que dê tanta possibilidade para o aluno crescer, né? Que dê tantos caminhos. Sim, sim. Então, é você abraçar que com certeza você tem muita chance de ter sucesso. Os alunos que se formam na FEFES, eles são muito procurados para poder trabalhar, né? Então, eles têm sempre as portas abertas em qualquer lugar. Como é que está o mercado de trabalho para o professor de educação física? Porque ele pode trabalhar em personal, porque assim, muita gente não... Eu sou uma que não conheço, eu penso personal e academia. Como é que é esse leque? Onde ele pode trabalhar? Então, o professor de educação física, ele pode atuar nas escolas, né? A gente tem hoje 2 categorias na profissão, que é o professor licenciado, que é o que se forma para trabalhar mesmo nas escolas, né? E a gente tem o professor bacharelado, que é o que vai trabalhar em academias, em clubes, como personal, com preparação física. A gente tem campo de recreação, que pode ser trabalhado em hotéis, né? Navios. Nós temos a parte acadêmica também, então a área está crescendo bastante. A gente precisa, às vezes, as universidades precisam de professores, de mestres, de doutores, né? Então, é uma área que é bem legal, essa questão acadêmica também. Então, tem muito campo. Tem para todos os gostos. É só buscar, bater na porta, né? Como você sempre fez. Isso, e eu acho que, assim, procurar o que não tem muita gente fazendo. Sim, sim. Né? Então, se está difícil o que todo mundo está fazendo, o que eu vou fazer de diferente para poder me destacar? Sim. Eu acho que isso é qualquer área. Né? Então, qualquer área você tem que buscar o que ninguém está fazendo, ou que poucas pessoas estão fazendo, para que você possa se destacar. Sim. Na nossa conversa, eu não posso deixar de falar da R4, que agora, recém-reformada. Queria que você falasse um pouquinho, que muita gente às vezes vê de fora e não sabe a estrutura que tem dentro. Fala um pouquinho pra gente. Isso. E não sabem também que a R4 é aberta, né? Sim. Ela não é uma academia que funciona aqui dentro do prédio, mas ela é aberta para todos. Né? Não é só para universitários. Não é só para os universitários. Qualquer pessoa pode vir fazer inscrição, né? Se matricular nas modalidades. Nós temos várias modalidades, né? Então, desde a parte adulta, a gente tem a natação, a hidroginástica, o water force, que a gente estava comentando. Nós temos a musculação, nós temos o multitreino, nós temos o ciclismo indoor. Aliás, o ciclismo indoor é uma coisa interessante. As nossas bicicletas, né, do ciclismo indoor, elas são as únicas daqui da região que tem controle de carga, controle de resistência, de velocidade. Então, que a gente consegue trabalhar com metas muito mais reais dentro da modalidade. E aí a gente tem a natação infantil, bebês, a gente tem futebol, a gente tem jiu-jitsu, muay thai, enfim. Tem muitas modalidades, né? A gente fala que tem para todos os gostos. É só vir aí e conferir. É só vir e conferir. Com certeza você vai achar uma modalidade que você vai falar assim, essa eu gosto de fazer. Não dá para ficar parado, é só escolher. Eu queria te agradecer. Olha, nas conversas, fiquei sabendo que você é uma mulher multitarefas, multiprojetos. Queria te agradecer por você vir aqui. Queria deixar o espaço para você mandar o seu recado para alguém que estiver ouvindo a gente, que queira mandar o seu recado. Eu que agradeço muito, Gabriela. Eu me sinto extremamente honrada de estar aqui, né? Eu acho até de lembrar, né, todo esse minha história, né? Essa trajetória mesmo, desde aluna
e de como eu entrei na faculdade, né? Aquela menina tímida e tal, que tinha vergonha até de levantar a mão e fazer uma pergunta, sabe? Eu assim, ai meu Deus, tem que fazer uma pergunta. O coração batia que parecia que ia sair pela boca, assim, né? E como eu fui construindo a minha carreira toda, né? E a minha carreira toda tá ligada à FEFES, né? Tá ligada à R4, hoje R4. Então, eu só tenho a agradecer muito toda a instituição, de uma forma geral, por isso. O meu parceiro, né, que é o Fabrício, não posso deixar de dizer, porque a minha carreira também, né, minha vida pessoal e minha vida profissional se fundem, né, porque a gente se conheceu trabalhando, mas logo em seguida a gente foi para a faculdade e estudamos juntos, e aí começamos a trabalhar juntos, e né, nessa vida até hoje, então não posso deixar de agradecer, eu aprendo muito essa troca, né, que a gente tem, eu aprendo muito com ele também, e a equipe Magic Team, porque eles com certeza nos ajudam a crescer, né? São eles que nos alimentam também, porque muitas vezes a gente quer fazer tanta coisa e uma pessoa sozinha não dá conta de fazer isso tudo. Sim. Se eu conseguir fazer isso tudo, é porque a gente tem essa equipe, né, que dá o suporte. Você quer pesquisar uma coisa, você não consegue, mas você tem outras 10 pessoas que vão ajudar naquilo, cada um trazendo né? sua ideia. Cada um né? trazendo sua ideia, trazendo uma contribuição. Então, eu sozinha não conseguiria nunca tocar nem metade desses projetos, né? Nem eu e o Fabrício, acho que não conseguiríamos. Então, o trabalho em equipe mesmo. Bom, parabéns, espero que você continue aí criando, construindo muito trabalho bom aqui para a nossa instituição. Eu queria lembrar vocês para acessarem a nossa página no Facebook, Prata da Casa. Lá vocês podem acompanhar essa entrevista, além de outras que nós fizemos aqui no nosso programa. O Prata da Casa tem direção de Estênio Lozada e é apresentado por Gabriele Pontes. O programa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo.